Salve família! Se o primeiro episódio já foi instigante, a partir de agora você vai começar a testemunhar as ordens mais insanas de Pablo Escobar. Os relatos deste episódio detalham a expansão da disputa com o Estado colombiano, a pressão feita em cima dos políticos e os fatos reais por trás dos bastidores que moldaram a história do cartel de Medellín. Esta é uma série completa. Para garantir que faz sentido trazer a parte 3, deixe agora mesmo nos comentários. Quero a terceira parte e aperte o botão de hype aqui embaixo. É com isso que eu meço o interesse real de vocês para soltar o próximo capítulo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e virar membro para apoiar meu trabalho independente. Bora pro vídeo. A ordem estava dada. Pablo Escobar decidiu que a vida do procurador Carlos Mauro Royos devia chegar ao fim e que nós, seus matadores, iríamos executá-lo. Recebi um bip de Pinina, que me chamou a um lugar em El Poblado, onde teríamos de roubar uma caminhonete de 4 portas em perfeitas condições e sem nenhuma marca que facilitasse seu reconhecimento pelas autoridades. Além disso, para o momento do atentado, o veículo devia estar apto a dar um golpe forte, seco e contundente, de modo que o esplêndido Mercedes-Benz em que era transportado o procurador não tivesse chance de reagir. Pinina e eu nos revezamos durante 3 horas na vigilância da avenida, quando, de repente, vimos aproximar-se, dirigida por uma senhora, a caminhonete ideal para o nosso objetivo. Ela estava sozinha, com os vidros baixados, e a uma velocidade perfeita para o nosso ataque. Iniciamos a perseguição. Assim, quando o semáforo estava vermelho e ela teve de parar, eu desci do automóvel, apontei a arma para ela e tirei-a do veículo agarrando seu cabelo. A mulher, totalmente chocada, não conseguiu dar um grito sequer. Tudo perfeito. Eu assumi o controle do carro e dirigi-me a um de nossos esconderijos, seguido por Pinina, que cuidava para que ninguém nos seguisse, sempre pronto para reagir. Uma vez lá, e já com o objetivo em nossas mãos, estávamos preparados para dar o relatório positivo ao patrão. Verificamos a parte exterior do veículo e tudo estava impecável. Só precisávamos trocar as placas. Pinina abriu a porta de trás e... surpresa! Um lindo bebê de 7 meses, que, em poucos minutos, deixou de ser o bebê mimado da mamãe e passou a ser mais um sequestrado pelo cartel de Medellín. O menino, com sua infinita inocência, sorriu para nós e balbuciou alguma coisa, sem saber que bem à sua frente havia 2 demônios com ânsia de cumprir seu objetivo, assassinar o procurador-geral da nação. Carreguei o bebê em meus braços e levei-o rapidamente a uma casa, onde o deixei. Ele, ao sentir-se só, desatou a chorar e tive de voltar para acalmá-lo, enquanto Pinina procurava ruidosamente os documentos do veículo dentro da bolsa da senhora. Quando finalmente os encontrou, encaramos a necessidade de uma decisão. Olhamos fixamente um para o outro e compreendemos que estávamos em uma situação limite. Pinina mandou-me ir comprar uma soda com um canudinho. Assumi o risco e saí do lugar onde nos escondíamos, que na Colômbia chamamos de caleta, voltando em poucos minutos. Mas quando Pinina viu que a bebida tinha gás, disse que eu devia voltar e comprar outra, já que a criança poderia morrer se a bebesse. Novamente, tive de me arriscar e sair do esconderijo para voltar com suco de laranja, que o bebê tomou lentamente. Ali estava eu, Popeye, alimentando um bebê pela primeira vez. Parece mentira, mas em meio a tamanha confusão, eu sentia ternura. Uma vez acalmado o bebê, Pinina olhou para mim e disse: "Vamos devolver o bebê." Já naquela época, Pinina era pai e amava seus filhos. Então, decidimos que ligaríamos de um telefone público para o telefone registrado nos documentos. Dispusemos-nos a sair, depois de deixar o bebê descansando em uma cama, quando ele desatou a chorar outra vez. Quando retornamos, Pinina decidiu embalá-lo em seus braços,
o que o acalmou quase imediatamente. Era claro, o bebê gostava da máfia. Chorão começava seu primeiro passeio com a máfia pelas ruas de poblado. Enquanto Penina dirigia, eu carregava o bebê. Paramos depois de 20 minutos para eu fazer a ligação. Quando fui sair do carro, Penina pegou Chorão em seus braços e ele começou a chorar outra vez, como se percebesse que Penina não gostava de carregar bebês. Incrivelmente, Chorão gostava do meu colo, de modo que o peguei outra vez, saí do carro e fiz a ligação de liberação. A senhora atendeu. Insistiu que pagaria o valor que fosse pelo resgate. E eu insisti que não me interessava o bebê, e sim seu carro. Eu disse que ela devia voltar ao lugar onde fora abordada e ali receberia seu filho. Mas a mulher, persistentemente, dizia que eu devia levá-lo à sua casa. A mensagem era clara. A polícia já estava sabendo. Seríamos pegos e a nossa missão seria seriamente afetada. Com intenção de pressioná-la um pouco, pus o fone no ouvido de Chorão, e ele, como se entendesse que devia cooperar, desatou a chorar. A mãe, desesperada, repetia coisas que evidenciavam a presença da polícia. Ainda assim, insisti que só o devolveria no lugar indicado, que esperaria pacientemente e que ligaria para ela a cada 10 minutos para lhe dar indicações precisas. Voltei ao carro e Penina tinha mudado de estratégia. Agora a mãe já sabia que seu bebê estava bem e que seria devolvido. Nós também sabíamos que a polícia já estava ciente, enquanto o patrão esperava a resposta nossa. Estávamos diante de uma encruzilhada. Uma decisão equivocada nos levaria para trás das grades, ou para o cemitério, porque não havia dúvida de que o patrão executaria o procurador com ou sem a nossa ajuda. O bebê Chorão continuava a passear com a máfia. Uma vez no esconderijo, decidimos que devolveríamos não só o bebê, mas também a inútil e luxuosa caminhonete, pois supunhamos que já a estivessem procurando. Assim, concordamos em ir ao centro comercial de Oviedo. O lugar, obviamente, estaria cheio de visitantes, o que dificultaria qualquer intervenção da polícia caso fôssemos surpreendidos. Uma vez ali, estacionamos a esplêndida caminhonete. Penina saiu e ligou para a mãe, para indicar-lhe o lugar preciso. Ele voltou e eu me despedi de Chorão, que, com um grande sorriso, me disse adeus, como se entendesse que sua aventura com a máfia tinha terminado bem. Roubo a helicóptero. Era presidente da República o Dr. Virgílio Barco Vargas, com o firme apoio do Dr. Alfonso Lopes Michelsen. Dr. Barco foi determinante na preparação da Constituinte de 1991. Por meio de uma consulta popular, ele propôs a abolição do artigo 13 do plebiscito de 1957, que impedia a aplicação de métodos extraordinários conforme essa lei. Contava com o firme apoio do Dr. Luiz Carlos Galan Sarmiento, enquanto o Dr. Alfonso Lopes Michelsen, apesar de ser do mesmo Partido Liberal e ter apoiado a presidência de Barco, apontou com força sua inconveniência. Entre idas e vindas dos grandes eruditos políticos de cada partido, tanto liberais como conservadores, em 1988, Barco e Misael Pastrana finalmente firmaram um acordo político de referendo na Casa de Narinho, no qual se estabelecia um Estado social de direito. Em tudo isso, a opinião pública, liderada pelo jornal El Espectador, teve um lugar importantíssimo. Não obstante, aqueles grandes ilustres da política esqueceram-se de que existia o poder judicial, que seria uma verdadeira pedra no sapato. Mesmo assim, e apesar de tanta luta que vislumbrava um projeto vitorioso, o governo teve de ceder e retirar definitivamente seu apoio, já que a pequena peça da extradição se fez presente. Enquanto isso, lá por 1988, os grandes intelectuais da política trabalhavam arduamente. E o cartel de Medellín também o fazia, com toda a sua força e criatividade para a maldade. Foi-me designada a missão de roubar um helicóptero Bell 206, que a Polícia Nacional costumava usar, por ser leve e rápido com suas duas hélices, o que fazia dele o helicóptero perfeito para trabalhos de avaliação, transporte ligeiro e versatilidade na hora de aterrissar. Em Medellín, no aeroporto Olaya Herrera,
Havia um serviço de táxi aéreo para o aeroporto José Maria Córdoba, na parte oriental da Antioquia. Com ele, esse deslocamento, que por terra demorava 1 hora, reduzia-se a meros 10 minutos de voo. O cartel precisava de um desses helicópteros para algumas de suas operações. Eu já havia usado esse serviço em várias oportunidades, registrando-me com o nome de Alexander Álvares Molina. E graças à cirurgia a que me submeti em Miami, a mudança na cor do meu cabelo e aos óculos de grau, não havia perigo de me reconhecerem. Comecei o trabalho de inteligência e notei que não havia muito rigor na abordagem às mulheres. Apenas revistavam a bolsa e não havia detectores de metal nem verificação do nome do passageiro no documento em mãos. Iniciei a minha primeira viagem de exploração e detectei que no voo só iam o piloto e o copiloto, acompanhados de 4 passageiros. Então, percebi que era mais fácil roubar um helicóptero em pleno voo que um carro nas ruas, dado o estado de vulnerabilidade de seus ocupantes. 10 minutos depois, estava eu regressando a Medellín por via terrestre. O plano já tomava forma. Dirigi-me aos hangares de Medellín e procurei um grande piloto de guerra para esse serviço, apelidado de El Magnífico, o qual aceitou sem questionar. Só me faltava uma boa companhia feminina que distraísse a polícia com seus encantos. Para isso, entrei em contato com a negra Vilma, que também era membro do cartel de Medellín. Aquela mulher de seios fartos, firmes e naturais, rebolava seus amplos quadris ao caminhar, chamando a atenção de qualquer homem sedento de prazer. Ela, a negra Vilma, era a personagem ideal para a minha missão. Antes do roubo, fiz outra viagem de exploração, mas dessa vez com o objetivo de analisar o ponto onde aterrissaria o helicóptero. Detectei que havia um lugar completamente coberto de árvores, de onde eu poderia chegar à região do Madalena Antioqueno, para onde levaria a aeronave depois do roubo. Também tive de aprender o básico do vocabulário aeronáutico, a fim de que, no momento do ataque final, a tripulação não me enganasse. Já provido da linguagem apropriada para o meu assalto, só me faltava localizar exatamente o lugar a que levaria a aeronave, onde ela ficaria coberta com pano e folhagens em abundância para simular um belo bosque. Uma vez terminado o trabalho de logística, compreendi que se roubar o helicóptero era muito fácil, escondê-lo era uma façanha de titãs, sobretudo considerando que a busca por ele seria frenética. Estava tudo pronto e de acordo com a ordem do dia. Penina levou El Magnífico ao aeroporto e confirmou que tudo estava em ordem. A negra Vilma, que era uma pistoleira tarimbada, levava na cintura uma Walther 7.65 e uma PPK 7.65 mm. E carregava uma maleta com roupas, especialmente peças íntimas muito sugestivas para distrair os policiais. Penina, assim como eu, portava uma maleta executiva. Sabíamos que o voo devia ser rasante, para evitar que a torre de controle nos detectasse. Tudo indicava que a operação seria um sucesso, já que não havia precedente de um assalto como esse, e, portanto, ninguém saberia como reagir. Chegou a hora zero e nossa operação teve início. A negra Vilma passou pela inspeção sem nenhum inconveniente. As armas já estavam seguras dentro da aeronave. E logo eu passei. Na plataforma havia mais helicópteros, dado que havia um intervalo de 10 minutos entre cada voo. Negra Vilma sentou-se ao lado da janela e eu ao lado dela. Perto de nós iam outros 2 passageiros. 5 minutos depois, de acordo com os meus cálculos, era o momento de entrar em ação. Ela me passou uma pistola e, imediatamente, levantei-me da poltrona, apontei para o piloto, exigindo que fizesse silêncio, e retirei-lhe a insígnia, enquanto Vilma controlava tanto os passageiros como o copiloto. O helicóptero chegou a desestabilizar, mas recuperou-se em fração de segundos, já que minhas ordens eram claras, técnicas e precisas. Em seguida, indiquei-lhe o lugar e as coordenadas exatas do ponto da aterrissagem, onde El Magnífico devia estar nos esperando para tomar o controle e levar o helicóptero a um local a 30 minutos de voo, onde alguns funcionários o cobririam. A aterrissagem foi extremamente arriscada pelas condições do terreno de mata,
e porque o rotor de cauda, com o mínimo atrito, poderia perder o impulso e desviar o centro de gravidade, tornando-se incontrolável para o piloto. Ainda assim, El Magnífico iniciou a segunda fase. Deixamos os passageiros e a tripulação atados às árvores e empreendemos o novo voo. Uma vez lá, e com uma aterrissagem ainda mais difícil, a missão estava cumprida. Os funcionários cobriram o helicóptero com a folhagem e deixamos os equipamentos de GPS desconectados. Saímos da selva para a Fazenda Nápoles, em uma caminhada de 2 horas, e o helicóptero ficou completamente isolado em plena selva, à espera da reação do governo. Agora a história se repetia, mas em cenário diferente. Como esperado, a briga foi gigantesca, já que o Estado sabia que tal helicóptero iria ser utilizado para atacar a presidência, como anunciaram os meios de comunicação. Alguns dias depois, foi necessário voltar ao local para a manutenção, dado que uma nave assim se deteriora rapidamente em condições de selva. El Magnífico realizou o voo e levou-o à fazenda. Uma vez ali, revisamos as condições técnicas do helicóptero e o pintamos exatamente como os da polícia. Agora, brilhava intimidante. Ia servir para invasões falsas e sobrevoos contra os inimigos. Empregaríamos a mesma estratégia de quando roubávamos caminhões e os deixávamos com a mesma aparência que os do Estado, para logo, em nome da polícia, cometer ataques contra ela mesma e contra os nossos inimigos. Só nos faltava a oportunidade perfeita para usá-lo. Recebi uma ligação de um dos elos da segurança. Disseram-me que havia 6 policiais do posto de Cocorná ao lado do helicóptero, que tinha sido descoberto. Então, pedi ao homem que me ligara que entregasse o rádio ao cabo encarregado da operação, e acabei negociando o silêncio dele pela soma de $30.000, que lhe seriam entregues no posto, no dia seguinte. O cabo aceitou. 24 horas depois, apresentei-me à delegacia de polícia com meus homens, para fazer a entrega do dinheiro e exigir daquele uniformizado que me dissesse quem nos delatara. Respondeu-me que um camponês, ao calor de umas boas cervejas, começou a contar que tinha visto o helicóptero que a polícia estava procurando. Pediram-lhe que mostrasse o lugar, e o camponês apontou, do alto de uma montanha. Em seguida, dirigi-me ao lugar indicado pela polícia e interroguei o camponês. Ele admitiu a delação, e eu disparei 2 tiros na sua cabeça. Logo voltei a Nápoles e mandei El Magnífico levar o helicóptero para as selvas do Chocó, ainda sem ter cumprido seu objetivo. No entanto, depois o usamos para o transporte de cocaína e armas durante o mandato do ilustre e quase esquecido presidente Virgílio Barco Vargas. Fetiche de calcinhas. Descobriu-se que havia um traidor no cartel de Medellín. Não se sabia ainda quem era, mas sabia-se que a acusação recaía sobre o chefe maior do cartel, de modo que ele devia morrer. Pablo disse que devíamos nos refugiar em um apartamento muito seguro, enquanto toda aquela situação se esclarecia. Ele entrou em contato pessoalmente com uma senhora de sua extrema confiança, que era proprietária de um apartamento no centro de Medellín. Agora, devíamos planejar como entrar, já que aquele apartamento, nosso futuro esconderijo, não tinha estacionamento, obrigando-nos a passar pela porta principal, onde seríamos recebidos por um porteiro, que não podia, em hipótese alguma, ter conhecimento da nossa estada ali. A estratégia de entrada devia ser perfeita, ou seríamos capturados. Então, a proprietária foi a um grande supermercado, fez uma compra enorme e pediu ajuda ao porteiro e ao taxista para carregá-la. Assim, ela ficou cuidando dos pacotes, enquanto nós, já disfarçados com cabelos longos e óculos, e a uma prudente distância, esperávamos pelo sinal de entrada, que chegou em poucos minutos. Mas devíamos superar os primeiros pavimentos subindo a pé, pois o edifício só contava com um serviço de elevador a partir do 3º andar. Uma vez ali, tomamos o elevador até o 15º andar, que seria o nosso destino temporário. A entrada foi perfeita, garantindo-nos 6 meses de tranquilidade. A senhora pegava a correspondência e a entregava de forma segura.
No dia seguinte, Pablo pediu-lhe que permitisse a entrada de uma linda adolescente, que vinha lhe fazer companhia. A menina era realmente linda. Uma princesa. Nessa época de tanta violência, eu já estava havia mais de 1 ano sem nenhum tipo de companhia feminina, porque o enfrentamento de Pablo com o Estado não me permitia um só minuto de sossego. Uma vez instalados, fiquei com o quarto junto à lavanderia, enquanto Pablo ocupou o principal. Nele, meu patrão tinha seus encontros sexuais quase diários e escrevia cartas para continuar movimentando o cartel. Aquela linda criatura de cabelo comprido até a cintura, pele morena e corpo de princesa, também flertava comigo, de uma maneira encantadora e silenciosa. Todos os dias, pela manhã, ela levava a roupa que tinha usado no dia anterior e a deixava na lavanderia, deixando sua roupa íntima por cima, como se fosse um convite ao prazer, algo a que eu não podia resistir. Um belo dia, peguei suas peças íntimas de fina seda branca e as cheirei repetidamente, chegando a tal ponto de excitação que tive de ir para o quarto para sozinho terminar meu excitamento lascivo. A partir daquele dia, eu esperava ansioso pelo momento em que ela vinha deixar sua roupa, a fim de repetir minha mecânica de autossatisfação, e assim o fiz durante 3 meses. Aquelas calcinhas brancas, depois de lavadas pela senhora e penduradas no varal, ficavam mais lindas a cada dia. A menina passeava pelo apartamento e, quando me via, caminhava sugestivamente, como se me convidasse a pecar. Meu patrão se dava conta do que estava acontecendo, mas, seguro da sua posição e poder, apenas sorria, sem dar importância ao fato. De minha parte, eu me fazia de tonto. 3 meses depois, Pablo conseguiu esclarecer a situação. Então, decidiu que precisávamos abandonar aquele esconderijo e encarregou-me de pagar o dinheiro devido à senhora, pela estada, e à jovenzinha, por seus serviços. Naquele momento, quase tive um infarto de emoção. Sabia que agora poderia ter uma oportunidade com aquela morena dos meus sonhos. Pablo saiu pela porta principal, sem se importar com a presença do porteiro, pois sabia que não voltaria mais àquele lugar e que todo esconderijo tinha seu tempo útil. O pagamento era de $100.000 à senhora e de 200.000 à princesa. Quando Pablo saiu, ofereci umas cervejas àquela mulher dos meus sonhos. Durante a conversa, ela me perguntou quando eu iria lhe pagar. Respondi que tinha de esperar o correio me trazer o dinheiro e que possivelmente demoraria mais 2 dias. Também perguntou-me se algum dia ela voltaria a ver Pablo, e respondi-lhe imediatamente que não. Eu sabia que meu patrão nunca repetia uma relação desse tipo. Logo chegou a pergunta do milhão. Por que você pega a minha roupa íntima quando eu a deixo na lavanderia? E eu respondi simplesmente: para me masturbar. A conversa foi se tornando excitante, e então ela desfilou para mim, bem em frente à lavanderia onde ela, com seu sutil e perigoso charme, estivera despertando meus instintos carnais ao longo de 3 meses. E se você quer entender as origens de todo esse sistema e conhecer a história de Juan Mata Ballesteros, o articulador que conectou os continentes e revolucionou a logística, eu preparei um vídeo completo sobre ele. O link está aparecendo aqui na tela agora. Não se esqueça, se este conteúdo agregou valor para você, deixe seu like, fortaleça o canal com o seu hype e inscreva-se para não perder as próximas investigações. Até a próxima!